Oi gente, eu sou a Aninha Real e este é os 5 mais. E a Copa do Brasil é o assunto dos 5 mais de hoje. Em ritmo de decisão, nós listamos as 5 maiores finais dessa competição na história. Olha, não foi fácil não, tá? Você pode reclamar, cornetar e não concordar com a gente, mas nós estudamos e, sem medo nenhum, listamos as 5 finais mais incríveis. Mas antes de você ver esse vídeo, eu vou te pedir para dar aquela moral pra gente. Se inscreva no canal, dá um joinha, compartilha com os amigos. A Drible TV é para todo mundo que ama o futebol. E vamos ao quinto lugar, 1999, Maracanã lotado. Foi a última vez que o estádio recebeu mais de 100 mil pessoas. Botafogo e Juventude. Os gaúchos tinham o patrocínio forte da Parmalat, o que contribuiu para o crescimento do clube no Sul e no cenário nacional. Em Caxias, no jogo de ida, 2-1 para o Juventude, com gols mal anulados do Botafogo, que reclamou e muito da arbitragem. Aliás, Márcio Rezende de Freitas, que havia beneficiado o Fogão no Brasileirão de 95, contra o Santos foi o juiz daquele jogo. E, coincidência ou não, fez o Glorioso pagar com juros e correção. Mas nada que tirasse o favoritismo do Botafogo, que ia decidir em casa precisando de uma vitória simples. No jogo de volta, a torcida fez uma festa linda em preto e branco e deixou o Maracanã abarrotado. O Botafogo tinha jogadores experientes como Bebeto, Sérgio Manuel e Wagner. Mas a angústia foi batendo e o alvinegro não conseguiu furar a retranca gaúcha não. Uma zebra inesperada em um dos dias mais tristes da história do Glorioso. Em compensação, o dia mais feliz da vida de qualquer torcedor do Juventude, que deu a volta olímpica em pleno Maraca. Uma final realmente inesquecível. No quarto lugar, a gente dá um pulinho para 2008, Corinthians contra o Sport Recife. No primeiro jogo em casa, o Timão chegou a abrir 3-0, mas o atacante Enilton marcou um golzinho para os pernambucanos. O resultado mantinha vivo o Leão da Ilha. No Recife, o estádio lotado. Era o jogo mais importante da história recente do esporte. Na época, o gol qualificado fora de casa ainda era critério de desempate na final. Como o rubro-negro pernambucano de Carlinhos Bala venceu por 2-0, o tal gol de Enilton em São Paulo fez toda a diferença. E o Leão da Ilha do Retiro conseguia seu primeiríssimo título de Copa do Brasil com muita raça e com o apoio do seu torcedor apaixonado. O terceiro lugar, você se lembra do Trem Bala da Colina? É, meu amigo. Vai pra cima, é o Trem Bala da Colina. Vasco e Curitiba fizeram a final de 2011. No jogo de ida, o artilheiro Alexandro deu a vitória ao Cruz Maltino. 1-0 em São Januário. No Couto Pereira, o mesmo Alexandro abriu o placar, mas o Coxa tinha um time muito bem treinado por Marcelo Oliveira. A virada veio e a pressão pelo terceiro gol, que garantiu o título, foi interrompida por esse chute de Éder Luiz. Com 2-2, o Vasco já estava com a mão na taça, mas o Curitiba era valente, amigo. E com esse golaço de William Farias, voltou a ficar na frente do marcador. Um jogo sensacional. Fernando Praz fechou o gol e o Trem-Bala, como ficou conhecido aquele time vascaíno, aguentou a forte pressão paranaense para se sagrar pela primeira vez campeão da Copa do Brasil. O clássico paulista na final da Copa do Brasil de 2015, entre Palmeiras e Santos, é o nosso segundo colocado da lista. No primeiro jogo, o Peixe sacudiu a Vila e venceu por 1-0 com a marca de Gabigol. Mas poderia ter sido muito mais. O próprio Gabigol perdeu um pênalti e ainda teve o inacreditável gol perdido pelo atacante Nilson sem goleiro. A finalíssima aconteceu no Allianz Parque. O Santos tinha um time mais organizado e era o favorito. Mas em clássico, amigo, o tal do favoritismo nunca significa muita coisa, né? Na base da vontade, no talento de Dudu, o Verdão conseguiu 2 gols, revertendo aquela vantagem. Mas o Santos não entregou os pontos e no apagar das luzes, Ricardo Oliveira marcou. Como o gol qualificado não valia mais, o título teve que ser decidido aonde? Nas penalidades. O Palmeiras venceu graças a Fernando Praz. Olha ele aí de novo. O goleirão brilhou e ainda marcou o gol do título. Uma noite épica em que o Verdão brilhou intensamente.
Depois de tantas emoções, como diria Roberto Carlos, o cantor, né, gente? Não o lateral. Chegou a hora da gente saber qual foi a maior decisão da história da Copa do Brasil. Uma dica: foi no Mineirão. Já matou, né? Cruzeiro de um lado e do outro São Paulo. A maior final da história da Copa do Brasil aconteceu em 2000. Grandes jogadores em campo e muita adrenalina. O 0-0 no Morumbi só fez com que aquela noite fosse ainda mais espetacular. Dois gigantes do futebol brasileiro, muitas chances para ambos os lados. Dois times que buscavam a vitória. O primeiro gol só saiu aos 20 minutos da segunda etapa. Marcelinho Paraíba bateu a falta e André aceitou. O tricolor chegava perto do seu primeiro título na competição. O Cruzeiro precisava marcar 2 vezes. Em 2000, o gol fora de casa contava e por isso 1-1 era do São Paulo. A Raposa foi com tudo, meu amigo. Empatou com o Fábio Júnior depois de lindo passe do craque Miller. A pressão era enorme. O São Paulo até que administrava bem o jogo, só que aí veio o erro gravíssimo de Axel, recuando errado uma bola. Giovani se aproveitou e Rogério Pinheiro foi obrigado a fazer a falta e foi expulso, né? Aos 44 minutos, o Cruzeiro tinha a última chance de fazer história. Miller gritava e orientava o ataque da Raposa. Giovani bateu forte, a barreira São Paulina abriu, desviou a bola enganando o Rogério Ceni. O Mineirão enlouqueceu em uma virada emocionante. Peraí, que ainda não acabou. O São Paulo ainda teve uma última oportunidade. Marcelinho Paraíba, na pequena área, cabeceou e André, que tinha falhado no gol tricolor, virou o herói, fazendo uma defesa monstruosa. Kleber afastou o perigo de vez para fazer o Brasil ficar pintado de azul e branco. Carlos Eugênio Simon apitou. Era o fim da maior final da história da Copa do Brasil. O Cruzeiro chegava ao tricampeonato, senhoras e senhores. Hoje já são 6 Copas do Brasil, gigante. E aí, galera, curtiu? A gente não fica em cima do muro, é informação e opinião. Quero ver o seu comentário aqui, hein? Se inscreva também na Drible TV, aqui é só futebol. Eu vejo você no próximo e 5 mais. Beijo, gente!